Bom, pessoal, para iniciar o nosso tutorial do Google Forms, nós vamos acessar ele hoje de forma diferente. Geralmente eu costumo brincar dizendo que na informática existe mais de uma forma de você fazer, existe mais um caminho de você executar a mesma tarefa. E com o Google Forms não seria diferente. Nós aprendemos no tutorial do Google Classroom como criar uma atividade com um teste. E aí a gente teve um acesso direto ao Google Forms. Agora aqui nós vamos acessar o Google Forms fora do Classroom. É possível? É possível. A gente já está aqui no Google, tá? A nossa foto aqui do perfil do Conecta, e aqui a gente clica nos apps do Google. Aqui, formulários. Ele está disponível aqui no final da lista. E quando a gente clica nele, ele abre para a gente um ambiente mais abrangente de formulários. Antes de a gente começar a utilizar o Google Formulários, é importante a gente entender a sua utilidade, o seu propósito. A gente pode utilizar o Google Forms não somente em ocasiões de testes e provas, mas também em atividades lúdicas, como por exemplo a gamificação. Você pode criar games através de forms, fazer, por exemplo, no sistema híbrido de ensino, um rápido torneio de quiz, de perguntas e respostas entre quem está em casa e quem está em sala de aula. Então, enfim, você tem um leque de possibilidades para poder deslanchar a sua aula de forma lúdica e esclarecedora. Bom, antes de tudo, a gente pode verificar aqui no ambiente do formulários que você tem duas opções. Ou você pode criar um formulário em branco, ou você pode escolher um modelo da galeria de modelos do Google Forms. Bom, então é isso, pessoal. É importante entender um leque de possibilidades que podemos fazer com o Google Forms, desde uma pesquisa de avaliação até um formulário de presença, um formulário de gamificação, além de testes, provas e até atividades para serem executadas durante a sala de aula. Bom, vamos começar criando um formulário em branco. E uma coisa interessante, antes da gente iniciar qualquer passo, antes da gente avançar qualquer passo em relação ao formulário, é importante a gente entender como ele funciona, as configurações, todas as opções possíveis, prepará-lo para ser um formulário onde ele será um formulário de perguntas, captação de respostas, ok? E continuando aqui a nossa introdução, nós vamos entender um pouco essa janela do formulário, do Google Forms. Aqui a gente tem o nosso formulário sem título, nós podemos renomear para o nome, para a finalidade a que ele se destina. Aqui é a nossa pasta, é a pasta no Drive, no qual o nosso formulário ele vai ser salvo. Então, se você se recorda de uma das primeiras aulas do tutorial do Google Classroom, eu sempre reforço essa questão sobre a integração do Google Drive com todo e qualquer arquivo que você fizer e ficar salvo na nuvem, principalmente se tratando de Google Docs e Google Forms. Quando você clica aqui, por exemplo, você pode organizar esse formulário dentro de uma pasta específica. Existem as pastas já existentes, mas eu posso simplesmente clicar aqui, clicar em uma nova pasta, colocar, por exemplo, formulários e mover o formulário para dentro dessa pasta. Nós vamos ver isso já mais para frente. Toda e qualquer alteração que nós fizermos no Google Forms vai aparecer aqui, por exemplo, essa sinalização. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, a gente costuma dizer que esse tipo quando salva automaticamente, ele salva em real time, ou seja, em tempo real. Toda e qualquer alteração, se você mudar o título, se você colocar novas perguntas, para cada nova alteração que você fizer, esse formulário ele vai ser salvo no Drive. Aqui é o corpo do nosso formulário. A gente costuma dizer que esse ambiente ele é um ambiente de estrutura de formulário. Por quê? Aqui a gente começa a editar as nossas perguntas, as orientações, o título a que se destina esse formulário. Aqui a gente começa a colocar e observe que nós também temos uma barra flutuante. À medida que a gente vai digitando para baixo, essa barra vai nos acompanhando. Ela diz para a gente, por exemplo, em que momento a gente adiciona uma pergunta, a gente pode importar perguntas de outros formulários. Aqui a gente coloca um título para o nosso formulário, inserir imagens, inserir adicionar um vídeo do YouTube, por exemplo, e adicionar sessão.
Cada uma dessas opções nós vamos explicar detalhadamente nas próximas aulas, ok? Respostas. Isso aqui é o seguinte: toda pergunta tem as suas respostas. Quando você faz, por exemplo, um formulário de avaliação, teste ou prova para uma turma, e os alunos vão entrar e preencher esse formulário com as respostas, sejam elas de múltipla escolha ou descritiva. Então você pode acessar as respostas para correção, porque o Google Forms também permite a correção automática em casos de múltipla escolha, por exemplo, quando você vincula um gabarito a esse formulário. Você diz para o formulário quais são as respostas que são corretas para cada questão e ele faz a correção automática. Então nós vamos ver como isso funciona também detalhadamente mais à frente. E as respostas elas ficam armazenadas em uma planilha. Você pode gerar uma planilha pela primeira vez, criar uma planilha, e ela vai ser o armazenamento das respostas desses alunos dessa prova e avaliação. A pontuação também sai nessa planilha, o que dentro do nosso sistema híbrido tem ajudado e muito os professores em tempo de resposta a corrigir as provas de forma mais rápida e eficaz, tá bom? Então aqui é a nossa estrutura, o nosso formulário em modo de estrutura, dividido em duas abas: perguntas e respostas. Essa parte aqui é o coração do nosso formulário, ou seja, aqui eu estou dizendo a forma como eu quero o tema, a imagem desse formulário, aqui a visualização desse formulário pelo nosso cliente, seja esse cliente nossos alunos ou professor, enfim. A nossa engrenagem são as configurações propriamente ditas deste formulário. Aqui a gente também trabalha com informações de configuração, veremos também isso mais para frente. Aqui a gente tem as opções de fazer uma cópia desse formulário, excluir esse formulário caso ele não mais nos atenda, gerar um link, divulgar esse formulário, imprimir, adicionar colaboradores que possam ajudar na edição desse formulário, editor de script, um pouquinho mais de partes de programação de desenvolvedores. Complementos são complementos criados por outros desenvolvedores que possam ajudar na confecção e trazer mais recursos para o Google Forms, que em si, nessa estrutura a gente não tem. Preferências também são algumas preferências que a gente já define como padrão quando a gente abre o nosso Google Forms. Então é isso, pessoal. Essa é uma pequena introdução, é assim mesmo, né? Só para vocês entenderem a tela, o mundo de possibilidades que a gente vai poder falar, e é do básico ao avançado, é que a gente vai oferecer nesse tutorial do Google Forms. Então fiquem atentos para a próxima aula. Bom, acho que deu para clarear de forma simples, rápida e útil. E aí, curtiu a dica? Deixe seu like no vídeo, inscreva-se e ative o sininho para que sempre receba um aviso quando postarmos um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa de ajuda e de conhecimento. E até a próxima aula!